Oi, 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 sejam bem-vindas a mais um programa Comer Saúde. Esse programa onde eu te ensino estratégias para você aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten. E o principal, comer saudável sem deixar de comer o que você mais gosta. Hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, que o tema vai ser como eu consigo conhecimento nesse mundo, em que momento eu busco por mais, nesse mundo da internet eu tô falando. Mais especificamente, por que falar sobre isso? Por que entrar nesse assunto? Porque quem nunca se frustrou? Quem nunca saiu buscando conteúdo? Quem nunca saiu buscando informação na internet? Todos. Todo mundo faz isso. E ainda bem, né? Hoje a internet ela é um mar, ela tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. Mas, como tudo, tem coisas boas e coisas ruins. Tem coisas que estão lá que literalmente eu não sei o porquê. E tem muita sujeira. Mas tem muita sujeira, tem muita coisa que não vale a pena estar lá. E como é que você descobre, como é que você separa, como é que você identifica isso? É complicado. E eu sei, porque quando eu larguei, que eu deixei de comer glúten e não sabia fazer nada, qual é o primeiro lugar onde nós buscamos? Na internet. Uma que a parte sem glúten, a parte funcional é muito nova. Mesmo que fosse buscar por bibliografia, quando eu busquei, não tinha. Não tinha nada específico. Ah, um livro de culinária sem glúten, por exemplo. Nada dessas coisas. Em que momento tu vai na internet? Quando tu queres fazer algo, tu tá buscando por fazer um bolo, tá buscando por fazer um pão, tu tá com o desejo de fazer algo que realmente fique gostoso. E você vai lá, busca uma receita no meio de tantas receitas e não dá certo. E se frustra. Aquela receita deu errado. Antes mesmo, né, de fazer, a gente já fica com aquela percepção, eu vou comer um bolo gostoso hoje. Hoje eu vou comer um pão super bom. E isso não acontece. Sai aquela receita que não dá certo, que não funciona, que abatuma, e a gente não entende naquele período por quê. Por que que deu errado? Porque acontece muito de não ter a informação completa, de não ter realmente te ensinando passo a passo do que é. Às vezes, tem a informação meia dada, tem a informação ao meio, a informação cortada. Teve todos os passos do bolo, por exemplo, e chegou na hora da finalização, a parte de colocar o fermento não estava bem descrita. O que acontece? O bolo vai lá e dá errado. Tanto que, quando você vai ouvir assim, a ordem do produto não vai alterar a soma. Mais ou menos. Dentro da cozinha sem glúten, não é assim que funciona. Vai alterar e vai fazer diferença. Porque a gente tem que buscar outros meios que a nossa receita fique gostosa. A gente tem que buscar outros meios, substituindo o glúten, de dar a mesma textura, de dar aquela mesma estrutura. E tudo isso é um processo de construção. Se interferir, vai alterar o resultado. Então a gente fica perdida. Eu fiquei muito. Saía buscando por receita e até uma vez eu recebi um patrocínio. Até quando você vai ficar aí dando print? Era a venda de um e-book. Compre esse e-book com 107 receitas. Eu olhei, meu Deus, eu não quero 107 receitas, eu quero uma que dê certo. O meu desejo é que um bolo ficasse bom, né? E a gente sai desesperada procurando e tenta uma, e tenta outra, e tenta mais uma, e não dá certo, e vai desperdiçando, vai jogando ingrediente fora. E isso é um sofrimento, é um martírio. Quem que já passou por essa decepção de sair procurando por receita? Quando você tá lá vendo tudo, você fica desconfiado, né? Porque o que que é verdadeiro e o que que é falso? O que que realmente está lá escrito que funciona? Tu pega uma receita, por exemplo, de bolo de chocolate.
Tu vai lá olhar, tem muito bolo de chocolate, mas muita variação. E daí uma trocou uma coisa, a outra tá completamente diferente, a outra tá com um ingrediente todo embaralhado, a outra tá com uma medida absurda e sabe Deus qual tá certa. O que realmente daquilo vai funcionar e o que é verdadeiro. Só que quando a gente não sabe, quando a gente não tem nem o princípio do que realmente funciona, a gente fica perdidaça. A gente fica se sentindo assim, impotente. Tu olha, parece que nada do que tu sabe, tu sabe. Porque é um monte de ingrediente que até então é desconhecido. Aquela mistura, então, nem se fala e você fica, será que é essa que tá certa? Será que é essa? Ah, não, eu vou tentar outra. Ai, será que é essa? E tu fica embaralhada, sem saber aonde seguir, sem saber onde procurar, sem saber em qual fazer. Ai, essa daqui eu gostei muito dessa foto, vou fazer essa. Não deu certo. Ai, é uma frustração. Vai lá para outra, né? Vou continuar procurando, porque alguma dessa vai ficar gostoso. Tá, pega outra receita. Abatumou. Aquela não ficou nem perto de bonitinha, né? Ai, é uma decepção. É uma parte horrível da busca. E tu saber realmente o que funciona, o que não funciona, tem muito site, tem muitas pessoas que, por desconhecimento mesmo, eu não falo nem por maldade, passam informação errada. Passam receitas que não são delas, simplesmente copiam e colam, tem 1000 perfis que a pessoa vai lá, copia uma receita, cola, mexe, não sabe o que está mexendo, o que modifica e joga na internet. Tu não sabe se aquilo é falso, tu não sabe se aquilo é verdadeiro, tu não sabe o que acreditar. Tu não sabe até onde pode confiar. Eu sempre digo que tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Se tu ficar buscando por tudo, tu vai ficar zonza, tu vai ficar super confusa, tu vai ficar perdida. Tu vai ficar assim, ó, querendo fechar tudo. Não, eu vou desistir e não vou mais fazer essas receitas sem glúten, porque nada disso dá certo. Tu coloca aquilo na cabeça. Quando você busca por informação, segue uma linha. Você achou, deu certo, eu gostei do sabor, realmente é gostoso? Segue. Por quê? Porque às vezes uma pequena variação pode mudar completamente. O que eu quero te dizer com isso? Na confeitaria, na cozinha, nas receitas sem glúten, tem muita receita. Muita receita que vai dar certo, muita receita que vai te frustrar, muita receita que apenas não tem glúten. E o que eu quero dizer com isso? Que não é boa. O fato de não ter glúten não quer dizer que uma receita seja boa. Ai, não, mas aquele bolo funcionou, aquele bolo ficou gostoso. Mas ali dentro tem um monte de ingrediente que não é nada bom, que não é nada saudável. Então, o meu princípio é sempre unir a cozinha sem glúten com a cozinha saudável. Os dois têm que estar muito bem equilibrados. Tu tem que pesar muito. Porque de nada adianta, eu já tenho uma restrição, eu já tenho algo que me impede de consumir o glúten. Na maioria das vezes é alguma doença, ou é uma doença autoimune, ou é alergia ao trigo, é alguma restrição alimentar que te fez não poder consumir o trigo. E daí tu vai lá e acha um outro problema. Por quê? Porque as farinhas sem glúten, às vezes, são muito ricas, a combinação, eu quero dizer, são muito ricas apenas em amido. Falta fibra, falta nutriente, falta como um todo na receita um equilíbrio. Se tu pegar apenas um mix pronto, tu vai lá, tem amido, fécula e alguma fibra? Muitas vezes não. E algum leite vegetal bom? Em alguns, eles chegam a te falar na orientação que você pode colocar margarina na receita. Olha o absurdo do contexto de uma receita. Não, vai perder, toda a parte saudável dela vai para o espaço. Se até uma linha estava indo bem, de repente desanda tudo. E você estava seguindo, porque na receita dizia que era daquela maneira. Então, é um problema. Porque nem tudo que é verdadeiro é bom, nem tudo que
tá ali, vai dar certo, vai funcionar. E mesmo o que vai funcionar tem que ficar com o pé atrás. Tem que pesar muito, tem que ver os ingredientes, tem que ver a descrição, porque senão de nada vale. Quando eu digo que você pode desencadear outros problemas, começa a consumir amido, 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 amido. Ao longo do tempo, o que acontece? Tu vai desenvolver diabetes, tu vai desenvolver, por exemplo, um problema de... Isso é uma combinação, tá? Não é um fato isolado. É tudo cumulativo. Tem uma receita que, além de tudo, tem muito sal, tem muito sódio, né? Depois tu vai desenvolver hipertensão, então tem vários outros fatores que, junto, somado, te tiram qualidade de saúde. O que eu sempre vou te falar são receitas saudáveis e sem glúten, sem deixar de comer nada do que você gosta. Pode ter a pizza da sexta-feira, sim. Pode ter o empadão, pode ter o pastel, pode ter o bolo, pode ter tudo, mas tudo de maneira equilibrada e saudável. Toma cuidado. Toma cuidado quando você vai pegar uma receita, toma cuidado quando você vai comprar um produto pronto. Olha se realmente aquilo é benéfico. Não deixa te falarem, ah, não, isso é muito difícil, isso não vai dar certo, sem nem antes tentar. Eu errei muito, desperdicei muito tentando acertar, tentando chegar em receitas que fossem gostosas. Quem nunca caiu na cilada do mix pronto, olha, ainda não entrou de cabeça na cozinha sem glúten, porque em algum momento você vai comprar um mix pronto no mercado e vai achar que vai dar certo, vai achar que vai funcionar para tudo. É a mesma coisa. Tá errado? Não. Aquele mix está falando alguma informação? Não. Mas ele vai funcionar para uma determinada receita que ele foi desenvolvido. Ele vai funcionar para uma determinada... Existem muitos mix de bolo, por exemplo, que vai funcionar para um tipo de bolo, vai estar em desequilíbrio para outro tipo de bolo e não vai dar certo a receita. Quer dizer que aquele mix é ruim? Sim. Quer dizer que ele não vai funcionar para tudo, que ele não é o ideal. Quando você busca um equilíbrio, faz você o seu mix, prepara a sua receita e busca por receita boa, receita que funcione, que tenha sabor e que tenha equilíbrio, não apenas sabor, que também é outro ponto, né? A ser pensado. Existem várias maneiras de dar sabor, mas tem que ser algo bom, algo que a longo prazo você vai colher saúde, você vai colher bem-estar, você vai colher todos os benefícios de não consumir glúten. É isso que eu quero. Eu não quero que você se prenda à restrição alimentar e ao longo do tempo vai desencadeando outros. Não, é o equilíbrio, é ter uma vida saudável. Eu sempre vou te falar em estilo de vida. Deixou de consumir glúten, dali para frente é uma nova jornada, uma nova reescrita. Você vai ter uma vida completamente diferente. Eu tenho certeza que você não vai querer mais voltar atrás, só que é como leva, é como aprende. É um aprendizado, eu vou então realmente aprender como faz, como recomeça, como cozinha de novo. Quando a gente vai buscar, eu não sei se já aconteceu contigo, eu sim. Às vezes eu queria buscar, por exemplo, para uma receita diferente. Eu queria buscar um pastel, e eu não achava. Não tinha. Daí eu achava algumas receitas e não testava, não ficava com aquele gosto gostoso que eu imaginava, que eu tinha, né, do tradicional, que eu chamo das gordices. Aquele pastel frito, aquela... Tem que ter o mesmo sabor, o princípio de tudo, tem que ter o mesmo gosto. E não ficava. E eu, poxa vida, mas às vezes eu ia buscar em páginas que era só de panificação, e não dava certo. Aquela receita não funcionava, não conseguia chegar no gosto. Quando funcionava, não conseguia chegar no gosto, né, que eu queria. E para você, já aconteceu de buscar e não achar? Às vezes a gente tá lá buscando e parece que aquilo tá um labirinto, né? Tá tudo desordenado, tá uma confusão. E realmente tá. Por exemplo,
vai ter um bolo, E isso acontece comigo. Quando eu te passo informação, quando eu te passo conteúdo, você vai lá no feed. Hoje eu tava com vontade de comer um bolo de laranja. Vai estar lá o bolo de laranja. Amanhã eu tô com vontade de comer uma pizza. Vai estar lá no feed a receita de alguma pizza aleatória. Mas isso, às vezes, não é o que você quer buscar. Às vezes não é aquilo que você deseja naquele momento. E ficar procurando aquela informação dá um trabalhão, né? Ficar buscando o que deseja comer, às vezes também não encontra. Então, quando tiveres a impressão de estar tudo bagunçado, realmente está. Realmente, a internet é um quebra-cabeça. Quer dizer que você não vai achar? Sim, você vai achar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, como foi comigo, pode demorar 3, pode demorar 5, tu pode querer desistir no meio do caminho. Por quê? Tá tudo lá. Só que você achar, você testar, você realmente chegar a algo que funcionou, você desbravou um universo desconhecido. Você perdeu muito do seu tempo. Sem contar nos ingredientes, né? Porque daí você tá com os ingredientes em casa. Eu tenho aqui a minha farinha de amêndoas, que também não é muito barata. Eu tô aqui com a minha farinha de arroz, com a minha farinha de aveia, com a minha fécula. O que eu vou fazer com esses ingredientes? Qual dessas receitas todas que eu achei que eu vou fazer? E daí você fez, a receita não funcionou. Você jogou todos os seus ingredientes fora. Porque às vezes não funciona, que não dá para comer, que fica horrível, que realmente tem que ir fora, que não sabe o que aproveitar aquilo. E vai para o lixo. Olha o desperdício de tempo e de dinheiro. Olha a frustração. Eu digo que às vezes a frustração é pior do que o tempo. Porque você queria comer, independente de quanto ia ter que investir, você queria comer aquilo, mas não deu certo. Eu até consegui chegar na receita do pão. Sabe o que eu fiz? Eu desisti do pão. Sim, porque eu não conseguia chegar num pão. Só que eu não queria um pão, eu queria um pão francês, eu queria um pão gostoso, um pão que ficasse bom. E não chegava. Eu desisti de fazer pão, de tentar chegar na receita de pão. Eu procurava e não tinha o pão. Procurava uma receita que tinha só a farinha de arroz e o amido, e aquela receita não dava certo. Daí eu ia lá, não, essa receita aqui diz que eu tenho que acrescentar mais um ingrediente. E ela trocava. Essa diz que eu tenho que tirar um pouco do azeite e colocar outro tipo de óleo. Essa daqui diz que eu posso fazer com óleo de coco. Essa receita aqui diz que eu posso fazer. Eu desisti. Sabe o que eu fiz? Eu já contei, não lembro. Mas enfim, eu paguei quase R$1.000. 998 reais por um curso para aprender a fazer um pão. Mas não era qualquer pão, era o pão francês que eu tanto queria. Porque tanto tempo que eu empreguei jogando fora, tentando fazer o pão, eu já estava frustrada. Para mim, aquilo nem saiu caro, é R$1.000. Tu pensa que um pão valeu R$1.000, é caro. Mas só de tudo que eu já havia gastado, de tanto tempo que eu queria comer o pão e eu não conseguia, olha, foi o melhor investimento que eu fiz. Quando a gente pensa em receita, em preparação, a gente tem que pensar no todo e não só na receita. Ingrediente, a gente tem que pensar em quanto tempo a gente vai levar para chegar naquela receita, quanto ingrediente a gente vai jogar fora, quanto tempo a gente vai deixar de comer o que nós gostamos. Às vezes é muito. Eu fiquei muito tempo sem comer pão. E vou contar, né? Eu falei, não vou contar não, mas vou contar. E algumas vezes, o que eu fazia? Eu tava com muita vontade de comer pão. Aquele pão com aquela casquinha crocante, sequinha, que faz croque-croque, né? Eu ia lá no mercado, tem um mercado que é onde eu gostava do pão deles. Eu ia lá no mercado, comia aquele pão com tanta vontade, tanta vontade. No outro dia tava com a barriga inchada, tava com dor de cabeça, mas eu não me importava, porque eu não conseguia fazer o pão. Então eu ia lá e comia o dito do pão, mesmo sentindo dor. É escolhas. Então quanto que me custou aprender a fazer o pão? Nada, porque agora eu tenho ele para sempre, o pão é meu. Sempre que eu quiser eu vou lá e faço.
É a mesma coisa. Às vezes você tem que pesar quanto vale ficar lá procurando e não encontrar, e não chegar, e se frustrar. Pesa sempre isso. E isso eu te falo como quem já passou por essa experiência, como quem já sofreu buscando por receita que não deu certo, que não funcionou, e que me levou quase 2 anos para chegar até onde eu consegui fazer receitas que realmente eu gostava, que dessem certo, que tivessem o gosto muito semelhante a receitas tradicionais com trigo. Foi fácil? Nem um pouco. Não tinha quem me falasse, tu vai seguir isso, tu vai fazer isso, vai dar certo, tu vai substituir isso por isso, vai funcionar. Sabe como é que eu fiz? Eu ia lá, pegava a farinha, eu vou trocar essa por essa, o que que vai dar? Tá, não dava certo. Tá, isso daqui eu sabia mais ou menos a estrutura, porque eu já trabalhava com a confeitaria, então a base eu tinha, mas é completamente diferente. Então eu pegava a farinha, eu sei que a farinha de arroz é base, tá? Partia da base para montar uma receita. O que que eu vou adicionar que vai fazer essa receita dar certo? E ia. Gente, às vezes para conseguir para conseguir comer um bolo que ficasse bom, eu tinha que ir 2, 3, 4, 5 receitas. Não, agora esse bolo chegou, ficou bom. Daí tá. Daí, olha o que foi a minha experiência. Vou lá, tento usar essa mesma receita para fazer outro bolo. Apenas troco a base dela, né? O ingrediente principal. Por exemplo, troco a laranja, queria um bolo de castanha. Não funciona. A gente vai descobrindo que o que dá para fazer o bolo A não vai funcionar para fazer o bolo B. Se eu usei manteiga e eu só substituir, não vai funcionar. A gente aprende tudo isso, ou aprende aprendendo mesmo, indo atrás e tendo conhecimento para nós, ou aprende testando. No meu caso, eu não tinha nem onde buscar, porque não existia. Quando eu fui fazer esse curso do pão, ele foi há 2 anos atrás, eu demorei um tempão, porque era turma presencial, e daí ele abria em São Paulo, Salvador, Florianópolis e Rio. Só esses 4 estados. Não vinha de jeito maneira aqui para o sul. Aqui no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, onde eu moro, então, nem se fala. Se vem alguma coisa, ainda é em Porto Alegre. Não tinha o que fazer, tinha que esperar, ou ir testando. Sabe qual foi a minha maior alegria quando ela disponibilizou, que ela achou assim, eu achei o máximo isso, achou uma maneira de fazer online. Então ela fez esse mesmo curso numa versão online que ensinou tudo completamente e eu aprendi a fazer o pão. Contando minha experiência com o pão, porque para mim foi muito realizadora quando saiu o pão. Então, o que eu quero te falar com tudo isso? Cuida. Busca, vê quanto vale. Pesar em quanto tempo se perde, em quanta frustração te traz, em quanta decepção. Quando você vai ver isso, como é que eu posso te explicar? É um peso e uma medida, né? Tu vai ver. Realmente vale. Eu vou ter que buscar. Chega um determinado ponto que tu tem que buscar, que só aquilo que tu tá procurando na internet tu não vai achar. Ou vai demorar muito tempo. Tu vai querer algo a mais, tu vai querer ir além. Da mesma maneira como eu fui buscar o pão, que era o meu desejo, que eu queria muito pão, e ninguém vai ali, hoje eu vou te ensinar a fazer um pão francês. Vai demorar muitas horas, 4 horas te ensinando. Também, a pessoa, ela não vai disponibilizar tanta estrutura para fazer isso, logo, isso tu vai ter que buscar de outra maneira, no meu caso. Quando você quer, vai chegar um momento que só aquilo que vai estar disponível ali não vai ser o suficiente e você vai querer algo a mais. Então, busca por esse algo a mais. Não deixa de comer o que você mais gosta, o que você mais deseja, achando que não tem, que não é possível. É possível comer tudo. Eu sou a prova viva que isso é possível. Você pode comer sem glúten, você não precisa passar dor, você não precisa sentir dor de cabeça, enxaqueca, você pode comer saudável sem deixar de comer o que você mais gosta. Sabe que trocar experiência é bem bom. É bem gratificante, assim, poder passar, poder te falar e poder abrir o horizonte para que você vá
em busca de a mais, de ir atrás, porque às vezes as pessoas não te falam, elas te deixam assim limitada. Ah, não, isso não dá certo, tu tem que se limitar a isso, toma um remédio. Tu tem problema, tu não pode consumir glúten. Não, vai lá, quando tu quiser comer, que tu sentir vontade, tu come, depois tu toma um remedinho. Até que ponto isso é bom? Até quando tu consegue levar uma vida assim? Não, né? Não precisa ser assim, não precisa ser difícil. Tu pode comer tudo que você mais gosta, achando uma maneira de fazer. Não precisa ser sofrido, não precisa ser limitante. O que eu quero é que você se sinta incluído, que mesmo tendo restrição, tendo doença, tendo qualquer coisa, você saiba que tem meio de comer tudo que você mais gosta, sem ter que deixar de lado o sabor, sem ter que deixar de lado a textura, sem ter que deixar de lado aquele aroma gostoso, cheirinho de bolo pela casa. Não precisa de nada disso, porque um dos impedimentos, das barreiras, né? Ah, não, eu não vou fazer nada sem glúten, eu não vou cozinhar sem glúten, porque isso não tem gosto. Ah, isso daí é muito ruim, não vou. Não, isso não é para mim. E deixa de comer. Não, já pensou ter que deixar sempre de comer, ter que ficar passando vontade? Ai, vai lá num rodízio de pizza, só olha e nunca pode comer uma pizza. Vai lá num café da tarde com a família, tem um monte de biscoito, tem um monte de bolo, tem um monte de pão e tu sai de lá sem comer nada. Água e café preto. É muito ruim. Seja a pessoa que vai levar o bolo. Eu sempre te falo, se não pode comer o que tá lá, leva. Então você vai ser a pessoa que vai disponibilizar aquele alimento saudável, sem glúten e gostoso.